Paz e graça, amados irmãos. Antes, porém, queiram desculpar-nos por estarmos a entrar simplesmente a esta hora. Portanto, tivemos um pequeno problema técnico, mas já solucionado. Queremos, antes de tudo, mandar um abraço especial a todos os amados que nos têm acompanhado, no nome do Senhor Jesus. Queremos mandar uma saudação especial a todos os nossos amigos, todos os nossos familiares em Angola. Que Deus vos abençoe grandemente. Mandamos um abraço também a todos aqueles que nos têm acompanhado a partir da Europa, nomeadamente em Portugal. Temos muitos irmãos, a irmã Silmar, a irmã Helena Vuca, a irmã Karina e tantos outros irmãos que têm acompanhado os nossos devocionais. Que Deus continue a abençoar as vossas vidas no nome de Jesus. Eu quero mandar uma saudação especial aqui na cidade de Milão a todos os nossos amigos, colegas. Que Deus continue a abençoar a vossa vida grandemente e que todo o trabalho da vossa mão seja uma bênção no nome do Senhor Jesus. Eu quero mandar um abraço especial ao pastor Wesley da igreja missionária AD Milano, Assembleia de Deus Missionária aqui em Milano, na Via Prandina. Que Deus continue a abençoar o vosso ministério, meu pastor, no nome do Senhor Jesus. Quero mandar um abraço especial também ao meu grande pastor Emanuel Nguenge. Que Deus continue grandemente a abençoar o vosso ministério no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer uma palavra hoje que tem como o tema a autoridade que Deus nos concede para conquistar. E para tal nós queremos ler o livro de Josué no seu capítulo número 1, no versos de número 3. Eu gostaria de ler também do versículo 1 ao versículo 3 para termos mais ênfase na nossa mensagem. Diz assim a bendita palavra do Senhor: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Eu repito o versículo-chave, que é o versículo número 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Graças a Deus. Amados irmãos, nós acabamos de ler tanto o texto no livro de Josué, no seu capítulo 1. Mas antes de falarmos de Josué, devemos fazer uma pequena introdução naquilo que foi o percurso de Josué. Na verdade, Josué foi um dos discípulos de Moisés, se não o discípulo mais fiel de Moisés. Josué andava com Moisés. E nós sabemos que quando Moisés recebe o chamado de Deus, nomeadamente no monte da sarça ardente, em que ele recebe a comissão de Deus para libertar, ou seja, Deus chamou-lhe com o objetivo de libertar um povo que andava em cativeiro, no caso, o povo de Israel. Sabemos, portanto, de antemão que o povo de Israel andava cativo na terra do Egito, onde tinha descido com a mão, portanto, de Josué, um povo que tinha descido ao Egito com muita graça e foi acolhido com muita honra por causa de José, que era um dos governadores do Egito. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que após a morte de José, o novo faraó que vai reinar sobre o Egito é um faraó que não conhece os feitos de José, ou seja, um faraó que não reconhece o povo de Israel como um povo legítimo. Portanto, vai acontecer uma série de perseguição. Por que o povo de Israel começou a ser perseguido? O povo de Israel estava a ser perseguido exatamente pela sua grandeza, porque a mão de Deus estava sobre o povo crescia, o povo se multiplicava por causa da graça de Deus. Então, esse novo faraó, com medo de que o povo de Israel pudesse fazer uma revolução e aliar-se ao exército inimigo de forma a destruir o Egito, ele vai começar a levar cargas ao povo, ou seja, ele constrói, ou seja, levanta maiorais, levanta cobradores de impostos e transforma o povo de Israel num povo escravo. Mas a Bíblia Sagrada diz que quanto mais o povo de Israel era afligido, mais o povo de Israel crescia, porque a graça de Deus estava sobre ele. Mas Deus viu desde os céus o sofrimento pelo qual este povo passava. Então Deus chamou a Moisés como seu servo para o constituir de libertador da nação israelita, libertador dos oprimidos.
libertador dos desamparados, libertador dos sobrecarregados. Era a comissão de Moisés. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que Moisés vai fazer o cumprimento da sua chamada, ou seja, ele vai conduzir o povo de Israel desde a saída do próprio Egito até a entrada da terra prometida. Mas o propósito de Deus na vida de Moisés, ele era para tirar primeiramente o povo de Israel da terra do Egito e conduzi-lo a posterior para uma outra terra, ou seja, a terra de Canaã, a terra da promessa, a terra em que manava leite e mel. Por alguma coisa que o povo de Israel vai fazer e vai desagradar a Moisés, Moisés vai se sentir na obrigação de tomar uma atitude a qual ele vai pecar contra o Senhor. E por essa razão, Deus disse a Moisés que ele já não poderia mais entrar na sua terra, ou seja, Moisés vai morrer sem entrar na terra prometida. Então, o povo de Israel, após a morte de Moisés, precisava de um líder. O povo de Israel, após a morte de Moisés, precisava de um orientador, precisava de alguém que, da mesma forma como Moisés foi esse libertador, esse suporte para a nação israelita, precisava de um novo líder que encaminhasse o povo ao destino final, que era a terra de Canaã, a terra da promessa, a terra que Deus havia prometido aos pais, aos filhos, portanto, de Israel. Então, quando Moisés morre, Deus levanta um outro libertador, um homem de fé chamado Josué. E Josué, a Bíblia Sagrada vai nos dizer então que era de 40 anos, na altura era muito jovem para governar sobre uma grande nação como a nação israelita. Era muita responsabilidade sobre a vida de Josué. Portanto, Deus vai fazer a sua chamada, vai dizer: Josué, não temas, Josué, eu sou contigo. Josué, não temas, porque aonde tu andares, eu também serei contigo. Josué, assim como eu andei com Moisés, eu também andarei contigo. Da mesma forma que a minha bênção, da mesma forma que a minha graça estava com Moisés, assim também a minha graça estará contigo, Josué, por isso não temas. Mas Josué vai receber uma promessa da parte de Deus. Josué vai receber uma arma poderosa da parte do Deus de Israel, de Jeová. Porque Josué vai receber uma promessa. Essa promessa é uma autoridade que Deus lhe dá. Josué precisava de alguma coisa que lhe fizesse subsair, portanto, perante os seus inimigos, porque sabemos que Josué é chamado então para tirar o povo do lugar onde estava até a terra de Canaã. Ele deveria fazer a travessia do Rio Jordão e, para além do Rio Jordão, tinha que enfrentar uma série de reinos, como o reino de Jericó e tantos outros, para então conquistar a terra de Canaã. Lembrando que a terra de Canaã não era uma terra vazia, muito pelo contrário, era uma terra habitada por muitos homens, era uma terra habitada até por gigantes, era uma terra habitada por outros povos, mas Deus disse que ele estava a entregar sobre a mão do povo de Israel aquela terra, porque era a terra da promessa. Ou seja, para Israel herdar a terra a que Deus havia prometido, precisava de conquistar, ou seja, eram guerras sucessivas que o próprio Josué haveria de enfrentar. Mas Josué precisava de uma arma poderosa, Josué precisava de uma palavra de Deus que lhe pudesse fazer dominar sobre os seus inimigos. E Deus vai falar a Josué no seu capítulo de número 1, no versos 3, dizendo que todo lugar em que ele colocar a planta do seu pé, Deus o tem dado. Eu repito, todo lugar em que Josué e o seu povo colocasse a planta dos seus pés, Deus havia colocado na sua mão. Eu quero liberar essa promessa de Deus no nome do Senhor Jesus. Existem muitas pessoas que, assim como Josué, nessa noite nos acompanham, estão a enfrentar determinadas situações em que exigem a sua grande responsabilidade. Pessoas que muitas das vezes se veem ao cargo de famílias, jovens recém-casados que se veem com uma nova responsabilidade, conduzir um lar, conduzir uma família, conduzir os filhos, no meio de determinadas situações a que nós vivemos, não só em Angola, mas por toda a Europa e também uma parte de todo o mundo. Nós hoje vivemos momentos difíceis, momentos de crises, momentos em que, portanto, a última crise econômica mundial, provocada pela queda do petróleo, tem criado muitas dificuldades na vida das pessoas, nomeadamente a falta de desemprego e, por conseguinte, tem criado muita falta de esperança, tem criado depressão às pessoas, porque as pessoas vêm-se vivendo momentos em que não conseguem sustentar as suas famílias, não conseguem pagar as suas contas, não conseguem cumprir com as suas responsabilidades. E não só, Josué precisava
desta autoridade porque ele estava a enfrentar um povo e esse povo exigia um homem com bastante responsabilidade. Eu quero pregar essa palavra para pessoas que são líderes, chefes de família, pessoas que têm liderança sobre determinadas responsabilidades, pessoas que querem vencer na vida, pessoas que têm projeto e precisam de forças necessárias para caminhar em direção a esse projeto, no nome do Senhor Jesus. Eu quero falar desta palavra no nome de Jesus. Aliás, Deus quer falar para os corações de pessoas que precisam de uma autoridade diferente, pessoas que precisam de um diferencial nesta vida para vencer, no nome de Jesus, para vencer os desafios da vida, para vencer os contratempos, para vencer os embates, os combates, as dificuldades. Eu quero lhe falar de uma autoridade que Deus lhe dá. A Bíblia Sagrada diz que por causa dessa autoridade, aonde quer que Josué fosse, ele conquistava. Por causa da autoridade de Deus que estava sobre a vida de Josué, a qualquer povo em que ele combatesse, assim como o grande reino de Jericó, Josué conquistou o reino de Jericó por causa da autoridade que Deus lhe deu. A Bíblia Sagrada vai dizer que Josué vai enfrentar uma série de povos, uma série de reis, mas o que me chama a atenção é que cada povo que Josué vai enfrentar, cada rei vai ter medo de Josué. Por que eles vão ter medo? Porque eles reconheciam que a graça de Deus, que a bênção de Deus, ou seja, que a autoridade de Deus estava sobre a vida daquele homem. Eu quero profetizar para algumas pessoas, aonde quer que você se encontre, você que ouve o nosso devocional semanal, seja a partir do Facebook, seja a partir do YouTube ou outra plataforma, receba nessa noite, pela graça de Deus, a autoridade para conquistar. Receba a autoridade para conquistar os teus projetos, receba a autoridade para conquistar os teus sonhos, receba a autoridade para superar-se, receba a autoridade para construir o teu futuro, receba a autoridade para dominar sobre os desafios que você tem enfrentado no nome de Jesus, receba a autoridade para ser um grande líder de família, receba a autoridade para ser uma excelente esposa, receba a autoridade para transformar teus sonhos, teus projetos em realidade no nome do Senhor Jesus. Eu profetizo nessa noite que assim como Deus foi com Moisés, que assim como Deus esteve com Josué, Deus também está contigo no nome do Senhor Jesus. E cada projeto que você tem, na verdade, não é teu projeto, mas é projeto de Deus. E no nome do Senhor Jesus, a Bíblia Sagrada diz que aquele que começou uma boa obra em nós, ele é fiel e justo para terminar. Recebe essa graça que vem de Deus, recebe forças para vencer no meio da caminhada, recebe forças para vencer cada obstáculo e cada contratempo da sua vida, recebe a força de Deus para vencer gigantes, sim, as muralhas que se enfrentam no dia a dia, as muralhas que se colocaram no teu caminho, recebe essa graça de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, a Bíblia Sagrada vai falar que por causa desta autoridade que Josué tinha, Josué foi então um homem muito próspero. Por quê? Porque ele era bem sucedido em cada situação que ele fazia. A Bíblia vai nos dizer que Josué vai então começar a sua atividade passando pelo o Rio Jordão, fazendo a travessia do Rio Jordão. Eu gostaria de falar também um bocado sobre essa travessia, sobre o rio. O que é que vai portanto, nos dizer sobre a travessia do Rio Jordão? Por que era necessário Josué, portanto, sair do lugar em que Moisés havia o colocado, havia o deixado, e iniciar portanto, exatamente portanto, o seu ministério fazendo essa travessia do Rio Jordão? Por que isto era necessário? Era necessário porque, irmãos, na vida nós não podemos ser estáticos. Era necessário porque na vida nós não podemos ficar parados sobre o mesmo lugar, nós não podemos ficar parados sobre a mesma dependência. Nós precisamos de sair do lugar que nos rodeia, do lugar que limita a nossa visão, do lugar que limita a nossa capacidade. Nós fomos chamados por Deus para vencer limites, nós fomos chamados por Deus não para sermos estagnados, mas para conquistarmos. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer no livro de Gênesis, no seu capítulo 2, no seu capítulo 1 e 2, que Deus deu ao homem autoridade para dominar sobre todas as espécies, sobre todas as árvores, sobre todas as coisas que existem no mundo. Deus vai então conceder ao primeiro Adão uma autoridade para conquistar tudo aquilo que Deus havia colocado no seu coração, tudo aquilo que Deus havia o direcionado, o comissionado. Deus deu essa autoridade a Adão. E essa mesma autoridade que o inimigo quer roubar de
o inimigo levanta-se para roubar essa tua autoridade, dizendo que você não é capaz de conseguir os teus sonhos, de dizer que você nasceu para ficar no mesmo lugar, você nasceu para morrer no mesmo lugar. Eu quero lhe contrariar, aliás, não sou eu, mas o próprio Deus, através da sua própria palavra. Deus está dizendo no nome do Senhor Jesus Cristo que nessa noite você precisa fazer uma travessia, você precisa fazer a passagem do Jordão, você precisa sair do lugar que está a limitar a tua visão. Não fica mais no lugar onde você está, mas faz essa travessia, porque essa travessia vai levantar a ti a um outro nível, um nível de desafio diferente, um desafio maior, conquistas maiores, bens maiores, prosperidades maiores, graças maiores, níveis de unção maiores, um nível da conquista. Nós precisamos de caminhar, nós precisamos de sair do lugar onde nós estamos e ir para o outro nível, next level. Não podemos continuar com a nossa vida estagnada, seja a nível do nosso relacionamento. Nosso relacionamento tem que caminhar. Imagina um homem e uma mulher que namoram durante muitos anos, não precisam, não é bom que eles continuem neste mesmo nível. Eles têm que partir para o nível da decisão, a decisão do casamento, a decisão de criar filhos, a decisão de criar projetos. As pessoas não foram feitas para ficarem paradas. Deus não nos criou para ficarmos estagnados, para ficarmos bloqueados. Eu quero profetizar sobre a sua vida no nome do Senhor Jesus. Se existem determinadas coisas que estão a bloquear o seu caminho, se existem determinadas coisas que têm levado você a cair na descrença, não dos outros, mas de si mesmo. Sim, você que diz que eu não sou capaz de conquistar, você que diz que eu não sou capaz de vencer, Deus lhe contraria hoje no nome do Senhor Jesus. Ele diz: filho, eu te dou a autoridade para vencer gigantes, eu te dou a autoridade para vencer muralhas, eu te dou a autoridade para vencer barreiras, eu te dou a autoridade para vencer contratempos, eu te dou, a autoridade para vencer a crise no nome do Senhor Jesus. Receba da parte de Deus esta autoridade. Aleluia! Nós precisamos dessa autoridade de Deus para contornar os nossos obstáculos. Nós precisamos dessa autoridade de Deus para vencer no nome do Senhor Jesus. Josué, então, levantado por Deus para fazer a travessia do povo, para levar o povo a vencer as batalhas, a vencer as guerras. A Bíblia Sagrada, portanto, vai nos contar, então, que após Josué fazer, tanto a travessia do povo, com o povo de Israel para a outra banda do Rio Jordão, Josué vai conquistar uma série de cidades, como a cidade de Ai, também como a cidade de Jericó, mas eu queria me focalizar um bocado na cidade de Jericó. Por quê? Porque a cidade de Jericó é uma cidade que está rodeada por uma muralha. A cidade de Jericó é uma cidade que está rodeada por muros. O que representam os muros na nossa vida? Os muros vão constituir dificuldades, o muro vão constituir lutas, o muro vão ser, portanto, todas aquelas coisas que vão condicionar a incapacidade de realizarmos um determinado projeto, de realizarmos um determinado desafio. Pessoas que precisam crescer, é normal que cada pessoa vai encontrar dificuldades no meio do caminho. São os muros, são as muralhas de Jericó. Mas eu quero lhe dizer nessa noite, no nome do Senhor Jesus, que essas muralhas foram colocadas no seu caminho exatamente com um propósito e único, o propósito de você vencer a essas muralhas através do poder da fé. O propósito de você conhecer as tuas capacidades vitoriosas, o propósito de você colocar a tua confiança em Deus para que Ele possa ajudar-te a vencer. Deus colocou essas barreiras, ou permite que essas barreiras aconteçam no nosso caminho para nós exercitarmos a nossa fé, porque a cada muralha que nós passamos, a cada muralha que nós quebramos, a cada muralha de Jericó que nós vencemos, é um nível diferente. É como um jogo de videogame que a cada fase nós vamos passando de nível, não é diferente da vida. Amado irmão, no nome do Senhor Jesus, se existem muralhas que foram colocadas sobre a tua vida assim tão altas como a muralha de Jericó, eu quero lhe dizer no nome do Senhor Jesus, você só precisa colocar em Deus a tua confiança, você só precisa colocar em Deus a tua esperança, você só precisa colocar em Deus a tua fé, porque o nosso Deus é um Deus bom, Ele é um Deus capaz, Ele é um Deus tremendo, Ele é um Deus onipresente, Ele é um Deus onisciente, Ele é o Deus de toda força, de toda majestade, e Ele coloca nessa noite sobre a tua vida, você homem, você mulher, você jovem que me ouve, nessa noite, Deus derrama sobre a tua vida poder, e Ele derrama também autoridade para vencer
cada muralha, cada obstáculo que está a travar o teu sonho, cada obstáculo que está a travar o teu casamento, cada obstáculo que se levantou contra o teu relacionamento, cada obstáculo que se levantou contra os teus estudos, cada obstáculo que se levantou na tua vida acadêmica, na tua vida laboral, profissional. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus que muralhas se quebram na tua vida, que muralhas caiam no nome do Senhor Jesus, através do poder da palavra nessa noite, que tudo aquilo que está a limitar, que está a dificultar a materialização dos teus sonhos, sejam quebrados pelo poder da palavra. Eu quero falar de um Deus poderoso, amados irmãos. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, no livro de Lucas 10:19, que Deus nos deu, Cristo nos concedeu poder e autoridade. Para quê, irmão Hugo? Exatamente para pisar em toda a sorte de serpentes e escorpiões e todo dado do maligno, e absolutamente nada nos fará dano algum. Eu quero falar que aqueles que têm Deus, aqueles que estão com Deus, aqueles que caminham com Deus, possuem um diferencial relativamente àqueles que não têm Deus. Eu quero falar para algumas pessoas nessa noite, eu espero que alguém me ouve nessa noite e abra os seus olhos espirituais, abra os seus ouvidos para compreender a graça profética que vem de Deus. Eu quero falar que as pessoas que andam com Jesus, as pessoas que caminham com Jesus, as pessoas que falam com Jesus, as pessoas que vivem com Jesus, aqueles que têm uma vida voltada a Jesus, lhes foi dado uma autoridade diferente, lhes foi dado uma autoridade espiritual que lhes permite vencer dificuldades, que lhes permite vencer batalhas, que lhes permitem vencer na vida e assim conquistar, como diz a Bíblia Sagrada, de fé em fé e de glória em glória. Receba você também essa autoridade em sua casa, receba você também essa força que vem de Deus, essa força que te capacita a conquistar, essa sabedoria que te capacita a vencer adversidades, a solucionar problemas, essa visão que te permite enxergar mais longe, essa visão que te permite ir mais além, no nome do Senhor Jesus, que a palavra de Deus possa estar a destruir na tua vida dogmas e falsas convicções, que a palavra de Deus esteja a destruir limitações, que a palavra de Deus esteja a destruir e a rasgar na sua vida o véu que foi colocado sobre ti, que a palavra de Deus esteja a destruir na sua vida tudo aquilo que limita, que te confina no teu espaço. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Think outside the box. Pensa fora da caixa, saia fora da caixa, conquista fora da caixa, amplia a tua tenda e o lugar da tua habitação. Não impeça o mover, não impeça o agir de Deus. Deus quer fazer coisas grandes na tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, no nome do Senhor Jesus. Mas você precisa receber da parte de Deus essa autoridade. Receba essa graça no nome do Senhor Jesus. Existem muitas pessoas que começam determinados desafios, mas ficam pelo meio do caminho. Existem determinadas pessoas que iniciam novos projetos, mas esses projetos não têm sequência. Existem pessoas que até têm forças para começar, mas elas não conseguem terminar os seus projetos. Eu quero lhe falar uma coisa, que o começar é do homem, mas o terminar é de Deus. Tenho mais uma palavra para si no nome do Senhor Jesus. O nosso bom Deus que começou uma boa obra, Ele é fiel. Ele é fiel e Ele é justo para terminar. Eu quero lhe falar também, Jeremias 1:12, que Deus diz a Jeremias e diz também para ti: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Eu quero lhe dizer no nome do Senhor Jesus que se Deus tem liberado uma palavra na tua vida, que se você tem caminhado com Deus, se você crê em Deus nessa noite, no nome do Senhor Jesus, cada projeto que você começou, você vai terminar pela graça de Deus. Eu quero profetizar a pessoas que ficaram no meio do caminho. Quero falar para pessoas que estão no meio do caminho, estão no meio de projetos, estão no meio de processos, estão no meio de uma situação, estão no meio de um rio, estão no meio de um mar, estão a atravessar algum processo, mas esse processo está inacabado, está no meio. Eu quero falar para pessoas que têm a sua vida completamente parada. Eu quero profetizar para pessoas que têm a sua vida completamente estagnada, pessoas que não andam, nem avançam, não param, elas continuam no mesmo lugar, estão estagnadas como águas mórbidas. Eu
quero falar que águas estagnadas trazem doenças, mas quando você começa a andar com Deus, Deus agita a água conforme o anjo agitava a água e aquele que nele se atirasse primeiro era abençoado no nome do Senhor Jesus. Eu quero lhe falar no nome do Senhor Jesus, se nessa noite você crê, Deus pode lhe tirar do nível da estagnação e lhe colocar no nível das águas movimentadas. Eu quero profetizar na sua vida que as águas vão ser agitadas nessa semana e que tudo aquilo que você tem procurado, você vai receber pela graça de Deus. Eu quero profetizar na sua vida que esse projeto que você iniciou, ele não vai morrer no meio, que esse processo que você começou, ele não vai ficar por aí, que todo sonho que tem no teu coração, que já está no papel, ele vai se materializar se você crê no nome do Senhor Jesus. Para tal, receba a autoridade que vem de Deus, receba a graça profética que vem do nosso Senhor Jesus Cristo e caminha e conquista. Deus derrama sobre a tua vida, amado irmão, nessa noite, no nome de Jesus, a unção para conquistar, a unção para terminar, a unção para concluir projetos, a unção para derramar a graça, a bênção sobre a tua vida e sobre a tua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, não se esqueça, receba de Deus a autoridade para conquistar. Receba a unção de vitória, receba a unção de conquista em sua casa, em sua família, em seu ministério, em seu trabalho, no nome do Senhor Jesus. Deus seja contigo em cada passo que você der. Lembra-te que Ele nos deu autoridade, assim como Ele disse a Josué, todo lugar. Ele não disse alguns lugares, Ele disse todos os lugares. Todos, absolutamente todos os lugares em que você colocar a planta dos teus pés, Deus já entregou nas tuas mãos. O que é que isso quer dizer? Que se você caminhar com Deus e começar um projeto, Deus vai fazer com que você termine esse projeto. Eu quero dizer